E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Neemias, leremos o capítulo 7. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas. Te amamos. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Nos leva, Senhor, e nos traz paz e segurança para cada um dos lugares que temos de ir, pois somos teus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te amamos. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, Espírito da verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, e foi aí para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai, Senhor eterno. Amém. Bem, temos no capítulo 7 de Neemias 73 versículos, e diz o versículo 1 em diante: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baanã. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate e Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatur, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2077, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Assum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém e de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet Asmavet, 42, os homens de Kiriat Jearim, Zefira e Beerote, 743, os homens de Ramá e Geba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens de Outro Nebo, 52, os filhos de Outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lote, Adide e Ono, 721, os filhos de Senaá, 3930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 963. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Passur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74.
Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Coda, os filhos de Gazão, os filhos de Ussá, os filhos de Passeia, os filhos de Bessai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuseim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arzar, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías e os filhos de Tobias, os filhos de Necota, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías e os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 dáricos e em prata 2.200 aráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dáricos e 2.000 aráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. 73º e último versículo do capítulo 7 de Neemias nos diz: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Pois bem, por meio esses 73 versículos nos fala o capítulo 7 de Neemias. Neemias estabelece guardas em Jerusalém, do versículo 1, com ênfase até o 4, a relação dos que voltaram a Jerusalém, do versículo 5 até o 69, e contribuições para o templo, do 70 ao 73. Interessante a gente observar como na palavra do Senhor, sobretudo no Antigo Testamento, dá-se ênfase às genealogias, ao registro das genealogias. Isso denota para que a gente tenha a história efetivamente vinculada com uma personalidade constante, presente no e do povo de Deus.
a maravilhosa graça da palavra do Senhor registrada na Bíblia é verdade pura no sentido de, até do ponto de vista humano de análise da historicidade, é obra que denota os marcos dos acertos e erros de um povo, nas diversas nuances que envolvem a antropologia cultural no tempo dos acertos e dos erros. Interessante que os registros humanos normalmente dão ênfase aos próprios acertos e minimizam o registro dos erros, não na palavra do Senhor. Que Deus, então, nos faça refletir. Eu recomendo a leitura com mais calma e mais ênfase. Que Deus a todos abençoe. Sucesso.